Bem-vindo ao canal. Você já conhece a história de Chernobyl? Não? É simplesmente um dos maiores desastres nucleares da história. Mas, neste vídeo, a proposta é ir além do que todo mundo já ouviu falar. Vamos revelar segredos que foram escondidos durante anos. Fatos que poderiam ter mudado completamente o rumo da tragédia, se tivessem sido divulgados na época. Esses segredos, muitos deles chocantes, mostram o quanto a verdade foi manipulada e abafada pelas autoridades. Você vai perceber que o que sabemos sobre Chernobyl é apenas a ponta do iceberg. Prepare-se para mergulhar em histórias que quase ninguém conhece. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, localizada na então União Soviética, superaqueceu e explodiu. O acidente foi tão grave que exigiu a mobilização imediata de milhares de pessoas para a zona do desastre. Pilotos sobrevoavam o local, despejando materiais como chumbo, areia e boro, numa tentativa desesperada de conter o incêndio radioativo. Mineiros trabalhavam sobre o núcleo derretido, cavando túneis para construir barreiras subterrâneas. Tudo isso enquanto o povo ao redor vivia sem saber o que realmente estava a acontecer. As autoridades soviéticas não divulgaram a gravidade da situação, e enquanto a radiação já afetava cidades como Kiev, a população seguia a vida normalmente, aproveitando até o sol de um feriado, sem saber que estavam a respirar e absorver partículas mortais. Um dos aspectos do desastre de Chernobyl foi a forma como o governo soviético escondeu a crise. Mesmo sabendo da gravidade do acidente, as autoridades optaram por manter a população no escuro. Apenas os moradores mais próximos da usina foram alertados e evacuados inicialmente, enquanto milhares de outras pessoas seguiam a vida sem qualquer proteção. A radiação já estava no ar, na água e no solo de cidades a centenas de quilômetros, mas o governo só veio a público dias depois, minimizando os riscos. E o absurdo não parou por aí. No dia 6 de maio, quase 2 semanas após a explosão, foi anunciado que o incêndio no reator estava sob controle e que o perigo tinha passado. Mas a verdade é que gases radioativos continuaram a vazar até pelo menos o dia 11 de maio, atingindo níveis ainda mais altos. Em vez de proteger o povo, o regime soviético escolheu proteger sua imagem, sacrificando a saúde de milhares em nome do silêncio e da aparência de controle. Enquanto o mundo mal sabia o que tinha acontecido em Chernobyl, uma verdadeira força-tarefa de emergência estava a arriscar a vida para conter o desastre. Foram centenas, depois milhares de pessoas, muitos deles soldados, operários, bombeiros, mineiros e pilotos, que entraram diretamente na zona de radiação. Sem equipamento adequado, sem instruções claras e sem saberem o real perigo que enfrentavam. Pilotos de helicóptero sobrevoavam o reator em chamas a baixíssima altitude, lançando toneladas de chumbo, areia e boro para tentar estancar o núcleo em ebulição. Mineiros escavaram túneis por baixo do reator para evitar uma possível explosão ainda maior, caso o núcleo derretido atingisse a água subterrânea. Muitos deles trabalharam em turnos exaustivos, expostos a níveis altíssimos de radiação, sem qualquer proteção. A União Soviética tratou-os como peças descartáveis, e muitos morreram pouco tempo depois sem sequer terem os seus nomes reconhecidos. Verdadeiros heróis anônimos. Está tudo bem, mas evite tudo. 3 meses após o acidente, quando já era tarde demais para milhares de pessoas, o Ministério da Saúde da Ucrânia finalmente distribuiu um panfleto oficial às comunidades afetadas. A mensagem principal era quase surreal. Afirmava que viver e trabalhar na vila não causaria danos a adultos ou crianças, e que a maior parte da radioatividade já tinha decaído. Mas em seguida, o mesmo panfleto listava uma série de proibições alarmantes. As pessoas não deviam comer frutas vermelhas nem cogumelos colhidos naquele ano. Verduras frescas? Também não. Carne e leite locais? Proibidos. As crianças devem evitar entrar na floresta, e até a camada superficial do solo dos jardins deveria ser retirada e enterrada longe das casas. Havia até recomendações para desistir de vacas leiteiras e criar porcos em vez disso. Ou seja, a mensagem era contraditória ao ponto do absurdo. Diziam que estava tudo bem, mas listaram uma série de ações que indicavam exatamente o contrário. Era como se dissessem, não se preocupem, mas também não façam nada que vocês faziam antes. Um retrato claro do desprezo das autoridades pela transparência e pela saúde pública. O impacto de Chernobyl não se limitou ao território soviético. Os seus efeitos quase chegaram ao Brasil de forma silenciosa e perigosa.
Poucos meses após o acidente, o governo brasileiro havia importado uma grande quantidade de alimentos da Europa, cerca de 43 mil toneladas de leite em pó e 2.500 toneladas de manteiga. No entanto, durante o transporte dessas cargas, começaram a surgir suspeitas sobre a origem e o nível de contaminação dos produtos. Alertado sobre os riscos da radiação, o governo decidiu interromper a operação imediatamente. As autoridades brasileiras exigiram então que qualquer alimento importado da Europa viesse acompanhado de um atestado que garantisse estar livre de contaminação radioativa. Um jornal de São Paulo publicou um relatório alarmante. Parte do leite em pó vindo da Irlanda apresentava níveis altíssimos de radioatividade. Das 20 mil toneladas importadas, cerca de 3 mil estavam contaminadas. A resposta foi rápida e decisiva. Os contratos foram cancelados e as relações comerciais nesse setor foram cortadas. O episódio mostrou que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, Chernobyl quase afetou a saúde da população brasileira. E o mais assustador é perceber que, tal como na URSS, havia a tentativa de diluir a radiação misturando alimentos contaminados com produtos limpos, numa espécie de roleta russa alimentar. O lucro, mais uma vez, foi colocado acima da vida. Poucas imagens do desastre de Chernobyl circularam nos primeiros anos após o acidente, e as que sobreviveram são hoje relíquias históricas. Uma das mais emblemáticas foi tirada da janela de um helicóptero na manhã de 26 de abril de 1986, logo após a explosão. A fotografia tem um aspecto granulado e distracido, mas não por causa da tecnologia da época, e sim devido à intensidade da radiação no local, que danificou o filme fotográfico. Das 20 fotos tiradas pelo fotógrafo naquela missão, apenas uma pode ser revelada. Todas as outras foram destruídas pela radioatividade. Contudo, há indícios de que essa não tenha sido a primeira imagem feita no local. Uma outra fotografia, supostamente tirada por Anatoly, um fotógrafo presente nos primeiros momentos do desastre, também circula como possível primeira imagem do acidente. Anatoly contou que, devido à quantidade de cinzas no ar, precisou inclinar-se para fora do helicóptero, a 200 metros do reator, para conseguir a foto, enquanto um soldado segurava suas pernas. O primeiro rolo de filme que ele usou foi totalmente queimado pela radiação. Apenas com o segundo rolo conseguiu captar uma imagem nítida. O mais inquietante é que todas as fotos feitas por ele naquele dia foram confiscadas pela Força Militar Soviética, e Anatoly foi proibido de falar sobre o que viu. Apenas anos depois é que algumas dessas imagens vieram à tona misteriosamente, sem qualquer crédito ao autor. Anatoly morreu em 2010, vítima de um cancro causado pela alta exposição à radiação naquele voo. O seu sacrifício ajudou a documentar visualmente um dos maiores desastres da história, mas o seu nome quase se perdeu no silêncio forçado da censura soviética. Os efeitos da radiação não pararam nos limites de Chernobyl. Milhares de trabalhadores, desde bombeiros até operários de fábricas de lã contaminada, adoeceram gravemente e morreram nos anos seguintes, sem reconhecimento ou assistência adequada. Muitos receberam em semanas a carga máxima de radiação permitida para um ano inteiro. O governo soviético ignorou os sintomas, omitiu dados e, em muitos casos, forçou-os a continuar trabalhando mesmo debilitados. Fora da URSS, o desastre afetou diversos países. Nuvens radioativas cruzaram fronteiras, contaminando solos e alimentos na Europa. Produtos como carne, leite e até lã foram exportados ou redistribuídos, espalhando a radiação silenciosamente. O Brasil, por pouco, não recebeu toneladas de leite contaminado, e outros países também correram esse risco. Chernobyl não foi apenas uma tragédia local, foi um evento global, cujas consequências ainda ecoam décadas depois. O caso de Chernobyl levanta uma pergunta inevitável. Valeu a pena esconder a verdade? Ao tentar controlar a narrativa e evitar o pânico, as autoridades soviéticas acabaram por condenar milhares de pessoas à exposição silenciosa a uma das forças mais mortais da natureza, a radiação. Em vez de evacuar mais cedo, informar corretamente a população e assumir responsabilidades, optaram pelo segredo, pelo controle da imprensa e pela manipulação dos dados. O resultado foi catastrófico: doenças, mortes, contaminação em massa e uma desconfiança que dura até hoje. Se a verdade tivesse vindo à tona logo no início, talvez parte do desastre pudesse ter sido evitada ou, no mínimo, atenuada. Em vez disso, escolheram sacrificar vidas humanas em nome da imagem política. Chernobyl tornou-se não só um símbolo de falha técnica, mas também de colapso moral.
Uma tragédia provocada não só pela explosão, mas pela mentira.